Olá, gente. A paz. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo o áudio, né? Bom, hoje nós estamos no nosso terceiro áudio da série aqui de Torre de Oração, ativando esses intercessores. E eu queria falar hoje, nós falamos um pouco, primeiro áudio sobre as realidades espirituais, no segundo áudio sobre a questão da armadura, e agora eu queria voltar um pouquinho sobre algumas realidades espirituais e falar sobre a mente do intercessor, como a nossa mente ela funciona, ou como ela deve funcionar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós temos que ter uma mente espiritual. A gente não é nós não vamos entrar naquela linha de espiritualizar tudo, mas nós precisamos discernir tudo, é diferente. Quando se fala assim, olha, não precisa espiritualizar tudo, então, tudo é espiritual, todas as coisas têm um fundo espiritual, eu já falei sobre isso, mas nem tudo ali precisa ser endemoniado ou endemonizado ou colocado num nível de espiritualidade, tá? Existem coisas naturais que acontecem naturalmente na nossa vida, apesar dos seres espirituais estarem presentes, entendeu? Eu queria que vocês tivessem a vontade para, depois de ouvir, se tiver alguma dúvida, pergunte, ok? Porque eu vou prosseguindo. Então, existe um mundo espiritual que interfere nas nossas ações, interfere no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Sim, interfere. Porém, a gente não pode entrar numa paranoia de olhar alguma coisa acontecendo e já imediatamente a querer espiritualizar aquela ação ou aquele evento. O intercessor, ele precisa discernir tudo. É isso que a palavra fala, tá? Que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, certo? Então nós precisamos discernir, nós precisamos entender aquilo dali, certo? E não precisamos andar em nenhuma paranoia, tá? Quando é algo espiritual, quando é algo do Espírito e nós estamos conectados no Espírito, Ele nos fala, Ele toca no nosso coração e testifica com outras pessoas. Então nós precisamos estar andando muito conscientes disso, ok? Eu não quero formar aqui um grupo de intercessores que tudo é demônio, tudo é anjo. Como eu já falei, repetir mais uma vez, existem seres espirituais que interferem, que estão presentes diariamente ao nosso redor, ok? Porém, existem efeitos físicos, existem efeitos ao nosso redor que são atitudes de um mundo físico que a gente vive. Como eu falei da primeira vez, nós vivemos em 2 mundos, certo? Ou talvez em 3 ou 4, não sei, né? O apóstolo falou que ele foi ao terceiro céu, então aí ele passou por 2 céus, certo? Então é muito importante que a gente possa entender isso. É muito importante que a gente entenda isso e saiba separar as coisas e andar nos 2, digamos assim, nos 2 mundos, tanto espiritual quanto natural, ok? Isso é muito, muito importante. Isso é um princípio nosso que nós precisamos entender muito bem. Por exemplo, não vai dar tempo de eu entrar no que eu queria entrar hoje, que é falar sobre seres espirituais, realidades espirituais. Porque eu conversando agora aqui e vendo os apontamentos, essa questão é muito, muito importante para nós. Nós entendermos que há, sim, um mundo espiritual, porém, nós devemos fazer a diferença entre eles, ok? Bom, sobre seres espirituais, eu creio que vai dar para eu dar uma palhinha aqui, né? Bom, o primeiro ser espiritual que eu gostaria de falar é sobre os anjos, né? Os anjos de Deus, eles estão ao nosso serviço, certo? A palavra do Senhor fala que eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, esses espíritos ministradores, anjos ou seres de luz,
eles estão aqui, eles estão trabalhando, eles estão no nosso mundo, eles fazem parte do nosso mundo também, tá? E a gente pode ver na Bíblia manifestações de anjos físicas. Tá? A gente vê uma das manifestações de anjos assim que eu acho mais tremenda, está em Gênesis, né? 18, 19, quando esses anjos aparecem para Abraão e depois aparecem para Ló. Você pode prestar atenção nesse texto que quando chegou para Abraão eram 3 e para Ló foram 2. O terceiro homem ficou, o terceiro homem era Jesus. Tanto é que Abraão se prostrou e o adorou, certo? E Jesus, ele foi também lá para a cidade de Sodoma e Gomorra, porque quando chegou lá, Ló também se prostrou com o rosto em terra. Os anjos de Deus, eles não recebem a adoração. Apenas Jesus é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Então, por isso que se permitiu que ele se prostrasse. Mas o anjo, ele sabe disso. Ele sabe que a honra, glória e louvor é do Senhor. Então, ele não aceita nenhum tipo de adoração. Então, você vai perceber aqui, né, que os anjos, eles apareceram de forma corpórea. Eles se materializaram, eles comeram. Abraão lavou os pés deles. Eles comeram pão, beberam água, comeram um novilho, um cordeiro. Então, os seres espirituais, eles se manifestam fisicamente. Eles estão presentes. A nossa mente, ela precisa entender isso. Hoje a gente tem uma mente muito intelectual. A gente tem uma mente muito presa dentro da teologia. E a gente não permite que a nossa mente ande por lugares que a gente não compreende, por medo. E o medo é o oposto da fé. Então eu queria te pedir para que hoje você pedisse ao Senhor, para que o Senhor abrisse a sua mente, para você ter experiências sobrenaturais com Deus. Não tenha medo. O Espírito Santo é que vai te conduzir a essas experiências, te ensinar essas experiências. A igreja primitiva tinha isso. A manifestação de anjos naquele período era normal entre eles. Eles viam anjos, eles se comunicavam com os anjos. E hoje a gente perdeu isso porque a nossa mente está cada dia mais intelectual, mais presa, mais racional. E a mente do intercessor, ela não pode estar presa nisso. Ela tem que ser uma mente espiritual. Nós temos que estar com a mente aberta para entender do Espírito as coisas espirituais, porque nós somos seres espirituais. Nós não somos carnais nem naturais. Amém? Que Deus te abençoe. Desculpe pelo áudio grande hoje, ainda faltou muita coisa. No próximo áudio a gente vai continuar nesse assunto. Que o Senhor possa te dar experiências sobrenaturais com Deus. Peça ao Senhor para abrir os olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, a fim de que você veja e que você ouça. Em nome de Jesus. Amém.